meu Salvador, serei pra sempre teu libertador. Todos os nossos dias são pra Ele. Meu Salvador, serei pra sempre teu libertador. Serei meu Salvador, meu Salvador. Aleluia. Meu Salvador, Aleluia, obrigado, Senhor. Renda graças a Ele por tão grande salvação. Reconheça Ele agora aí com a sua voz, com a sua oração. Diga a Ele, Pai ou Deus, do jeito que você o chama. E agradeça a Ele porque Ele te amou, Ele me amou. Ele se entregou por nós como um sacrifício, para que eu e você pudéssemos viver uma vida verdadeira nele. Uma vida eterna, que vai além desses dias que você está vivendo, mas uma vida em que a morte não tem mais poder sobre você, em que o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Por causa desse sacrifício de Cristo Jesus, hoje você é salvo, hoje você é livre. E você pode render graças a Ele. Senhor, não teria como, se não fosse pelo Teu amor, por Tua graça. Não iríamos conseguir conquistar a vida eterna, a salvação, se o Senhor não demonstrasse a Sua graça redentora naquela cruz, por meio de Cristo Jesus. E nós Te adoramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou e se deu a nós como um sacrifício. Obrigado, Senhor. Não há dinheiro do mundo que possa pagar
o que o Senhor fez por nós. Não há obra no mundo que podemos fazer que irá superar a obra da cruz por nossa vida. E nós te exaltamos e te damos honra e glória nessa noite. E te pedimos em nome de Jesus que a tua palavra seja liberada ao nosso coração. Em nome de Jesus te pedimos a ação do teu Espírito, que nos traz a revelação da tua palavra. Eu oro e declaro olhos espirituais sendo abertos, iluminados, para que todos possam compreender a tua palavra que será ministrada ao nosso coração. Eu declaro ouvidos espirituais abertos para ouvir a tua voz e corações rendidos para receberem do Senhor. E essa palavra frutificando na vida de cada ouvinte, de cada um daqueles que estão online também ou que irão assistir esse culto em algum outro momento. Eu declaro a boa mão do Senhor sobre cada um deles também, favorecendo eles, Pai, com essa palavra entrando em cada casa, em cada lugar, em cada coração, e não voltando vazia, antes cumprindo aquilo que te apraz, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Deus é bom. Obrigado ao Ministério de Música. Glória a Deus, que bênção. É bom também rever alguns irmãos que estavam aproveitando as festas de final de ano, tirando um descanso com a família. Que coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Que coisa boa ter cada um de vocês aqui. Eu tenho uma palavra no meu coração, graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Iria ficar complicado se não houvesse, hein? Eu sei que esse é o primeiro culto do ano, então, no final desse culto, algumas pessoas aqui vão ser honradas, aqueles que nos visitam pela primeira vez, mas eu já quero me antecipar. Muito obrigado por sua presença, independente daquilo que te trouxe aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Você pode achar que está aqui por um convite de um amigo, um parente, alguma coisa assim, mas esse convite só chegou até você porque Deus permitiu que isso acontecesse. Amém? Eu consigo ver mesmo o Espírito Santo de Deus orquestrando tudo isso, para que você essa noite pudesse ser alcançado por essa palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, como primeiro culto do ano, eu quero fazer menção rapidamente do último culto do ano passado. Então, se você não estava aqui, eu te oriento a entrar lá nas redes sociais, lá no YouTube, do canal do YouTube, Verbo da Vida Chapecó, e você pode estar ouvindo e assistindo o último culto de 2024, que foi onde nós começamos a falar sobre o que Deus trouxe ao nosso coração para esse ano de 2025. Quero lembrar aqui aos irmãos, aqueles que estavam aqui, que puderam estar aqui, quero lembrar que Deus não mudou de ideia. Será de fato um ano de frutificação e aumento na sua vida. Amém? Diga comigo assim: esse ano de 2025 será um ano de frutificação e avanço em todas as áreas da minha vida. Pastor, eu não creio, então não vai ser para você. Esse é só para quem crê mesmo. Amém, irmãos? Quem crê aqui? Glória a Deus. Então, quem crê vai pegar essa palavra, amém, irmãos? E vai vivê-la nesse ano. Eu quero trazer também algumas coisas que falamos, né? O texto-chave, onde toda essa mensagem começou no ano passado, logo ali, que está lá em Isaías capítulo 43. Isaías 43. Eu quero ler novamente esse texto para refrescar aqueles que já ouviram. E se você não ouviu ainda, te colocar dentro do assunto para que ninguém saia perdendo essa noite. Amém? Amém, gente? Isaías 43, versículo 16. Isaías 43, 16. Deus usa o profeta, o seu profeta, Isaías, o profeta que eu não posso deixar de dizer mais messiânico de toda a Bíblia. Amém, irmãos? Todas as profecias, ou a grande parte das profecias direcionadas a Jesus Cristo, o Messias,
o Salvador do mundo, foi confiada aos lábios de Isaías. Amém, irmãos? Isaías, ele declarou a grande parte das profecias que falavam sobre Jesus, a vinda. Isaías sempre estava apontando para algo que haveria de vir. E nós sabemos que o Velho Testamento, ele é como uma sombra da nova aliança que estamos vivendo. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Não tem como vivermos mais em um tempo que não é o nosso. O Velho Testamento, ele estava mais voltado a um povo que foi escolhido por Deus para o representar sobre a face da terra. Esse povo é chamado de Israel. Amém, irmãos? Então, ali no Velho Testamento, nós vamos ver como Deus estava lidando com o povo de Israel. Porém, você vai lembrar que está para nascer um povo tão rebelde e desobediente como foi o povo de Israel. E não porque Deus não queria, mas pela desobediência de Israel, muito daquilo que Deus queria realizar na vida deles não foi possível. Amém, irmãos? E não pense você que isso só foi no tempo de Moisés e que só Moisés teve dor de cabeça com essa situação. Não, Deus foi levantando de tempos em tempos homens e mulheres para anunciar sua vontade ao povo. E o povo, quando ia chegando, voltavam atrás por algum motivo. A grande maioria dos motivos era por desobediência. Amém, irmãos? Certo? Isso foi se passando até que chegou o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, aquele que tinha sido prometido desde lá de trás. Amém, irmãos? Agora ele é revelado. E pasme você, irmão. Esse povo também deu trabalho para Jesus. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. E você sabia que até os dias atuais, 2025, existem ainda israelitas e judeus que não creram e não creem que Jesus, o Messias prometido, era Jesus, já foi enviado, já morreu, já ressuscitou e ainda estão aguardando ele? Mesmo tendo todas as provas incontestáveis de que só poderia ser Jesus, o prometido, o enviado por Deus para a salvação de todo o homem. Mas eles assim também não creram. Mas a Bíblia diz que todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia também diz que mais bem-aventurado ou mais do que feliz é o homem, aqueles que não viram, mas creram. Amém, irmãos? Isso te coloca em uma categoria diferente, eu não vou dizer melhor do que a da antiga aliança, né? Nos coloca em uma condição superior. Amém, queridos? E essa salvação só é possível pela graça, mediante a fé. A graça, irmãos, e um dos aspectos da graça, são muitos, mas um dos aspectos que é aquele mais conhecido, é um presente oferecido sem que a pessoa merecesse receber. Amém, irmãos? Jesus é o presente de Deus para toda a raça humana. E a raça humana estava em pecado, não poderia, não era digno. Por isso é pela graça. Não é pelo que você faz ou pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E isso só se recebe, irmãos, pela fé. Apóstolo Paulo teve cuidado de expressar que se for por meio de obras está errado. Amém, irmãos? Porque se for por meio da minha obra ou da tua obra, vamos nos gloriar. E a glória que deveria ir para Deus, fica para o homem. Eu fui salvo na força do meu braço. Eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo, ou faço aquilo outro. Não, você foi salvo pela fé, pela graça, mediante a fé. Agora, Isaías, irmãos, estava vivendo nem num tempo de Moisés, nem no tempo de Cristo. Ele está como uma ponte sendo construída por Deus para que esse povo pudesse enxergar Jesus na lei, nas escrituras, nas profecias.
A Bíblia diz que Deus, irmãos, concedeu a Israel a lei e os profetas. Por meio da lei e dos profetas, todo homem teria condição de chegar em Cristo Jesus. Mas o coração duro fez com que eles não entrassem nisso. Mas Isaías está aqui e Deus fala por meio dele, a partir do versículo 16, capítulo 43, versículo 16. Eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho no seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. E nós estávamos falando que Deus estava fazendo menção aqui de Êxodo 14. Amém, irmãos? Isso se deu em Êxodo 14, quando Deus livrou com poderosa mão o povo de Israel do Egito. Amém, irmãos? Amém, gente? Lembra que Deus abriu o mar? Amém? Para o povo de Israel passar? Então, o profeta, Deus está fazendo o povo lembrar de algo que ele já havia feito. Isso não iria acontecer. Era apenas uma lembrança do que Deus já havia feito lá em Êxodo 14, quando o povo de Israel fugiu triunfantemente, ou vou melhorar isso, foi resgatado triunfantemente das mãos de Faraó. Triunfantemente por quê? Porque eles saíram do Egito com prata e ouro, riquezas. E eles estavam agora de frente do Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. E Deus, com mão poderosa, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho para que esse povo passasse e chegasse aonde Deus tinha para a vida deles. E Deus está fazendo menção disso. E eu estava falando no último culto do ano passado que lembrar dessas coisas que Deus fez trazia alegria para o povo de Israel. Essa profecia dada por Isaías estava sendo direcionado a uma geração que não viveu o Êxodo 14. Quem viveu o Êxodo 14 foram os seus pais, seus avós, bisavós, seus antepassados. Aqui estavam pessoas que não passaram por meio do mar, em terra seca. Mas eles criam, porque essas histórias eram contadas para todos eles. E eles cresciam sendo lembrados do Deus dos seus pais, dos seus avós e tudo mais. Mas, por mais que isso trazia alegria e por mais que isso tenha sido poderoso e sobrenatural, o profeta, ele continua falando, versículo 18, ele diz assim: esqueçam tudo isso. Esquecer o quê? Esse livramento poderoso, que ninguém pode negar, que só Deus poderia fazer. Ele falou: esqueça tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Uau! Se passar pelo Mar Vermelho com o pé enxuto, não pode se comparar ao que Deus irá fazer. O que será que Deus estava querendo dizer para esse povo? Qual é a única coisa que nada pode superar? Qual foi a ação de Deus que nada pode superá-la? O que Deus fez na história que nada e ninguém vai conseguir superar isso que Deus fez? Irmão, só tem uma coisa. Não precisa você ser muito inteligente, não. Precisa só ler a Bíblia. Só existe uma coisa que nada e ninguém irá conseguir superar. Alguém poderia me ajudar? Alguns disseram Jesus Cristo, outros disseram Jesus Christ. Outros podem dizer Yeshua. Amém, irmãos? Apenas a obra da redenção consegue ficar no topo de todas as outras obras que Deus tenha feito pelo homem. Não existe nada que supere a obra da redenção.
Nada supera o que Deus fez através de Jesus. Não é à toa que não tem AC de Moisés e a MDM, antes de Moisés e depois de Moisés. Mas somente um que é reconhecido até mesmo pelos incrédulos. Nos livros de história. Pessoas que nunca entraram numa igreja reconhecem que alguma coisa mudou depois de Cristo ter se manifestado. Então, no versículo 18, o profeta Isaías diz: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Diga, algo novo. Coisas novas e boas só podem vir de Deus. Vou dizer de novo, irmão, se você está esperando uma temporada boa na sua vida, só Deus pode fazer isso. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão. E também os chacais e as corujas por lhes dar água no deserto. Você parou para pensar nisso aqui? Os animais, de alguma forma, irão ser gratos a Deus, porque antes só havia água no campo, só havia comida no campo, e os animais, de alguma forma, vão reconhecer: tem água no deserto agora, tem comida no deserto agora, tem rios no deserto agora, nós podemos matar a sede e ser alimentados. Até os animais vão reconhecer, irmão. Antes que você diga que loucura é essa, Jesus falou que até as pedras poderiam clamar. Amém, irmãos? E ele continua dizendo: sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Um dia, ele me honrará perante o mundo. Irmãos, não tem como você dizer que esse dia Israel já cumpriu. Porque Israel não tem honrado o Senhor pelo mundo. Mas existe um povo que já tem feito isso. Amém, irmão? Existe um povo que já tem honrado o Senhor perante o mundo. O que Jesus falou para os seus discípulos: ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão a todo aquele que crê. Em meu nome. E ele começa a falar, irmãos, tudo aquilo que nós podemos fazer no nome de Jesus. Então existe sim um povo, existem sim homens e mulheres que têm honrado ao Senhor sobre essa terra. E eu não quero inventar, irmãos, e nem forçar a barra, mas hoje que eu conheça, pela Bíblia, as Sagradas Escrituras, somente a igreja de Deus pode honrar o Senhor sobre a terra. Agora, irmãos, isso para esse povo que estava ouvindo, ficou uma lacuna de falta de compreensão. Eles com certeza estavam pensando que um dia isso aconteceria com eles, mas até hoje não aconteceu. Nós sabemos que no final das coisas, Israel irá reconhecer o Senhor. Amém, irmãos? Mas glória a Deus, que Deus olhou para nós. Amém. O que você acha de Deus olhar para você? De ter percebido você? Agora, por que Israel não conseguiu honrar ao Senhor? Por que Israel não conseguiu frutificar como uma videira criada por Deus? Você vai ver nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento,
a expressão videira sendo utilizada principalmente para falar de Israel. Amém, irmãos? E eu quero ler alguns textos com você. O primeiro está em Salmos, capítulo 80. Salmos, capítulo 80. Eu vou falar tudo na NVT. Salmos, capítulo 80, versículo... Tem como chegar mais luz aqui não, né? Aqui em cima? Não, né? Salmos 80, versículo 8. Se você encontrou, diga amém. Se não encontrou, só lê aqui no telão. Tu nos trouxeste do Egito como uma videira. Amém, irmãos? Esse salmo, ele é dado pelo levita Asaf. Amém, irmãos? E ele está fazendo menção de Israel, o povo separado por Deus. E ele diz assim, ó, tu, se referindo ao Senhor, trouxeste do Egito, nos trouxeste do Egito como uma videira. Expulsaste as nações e nos plantaste no solo. Limpaste o terreno para nós. Ficamos raízes e enchemos a terra. Nossa sombra se estendeu por cima dos montes. Nossos ramos cobriram os altos cedros. Estendemos nossos ramos até o Mediterrâneo. Nossos brotos se espalharam até o Eufrates. Mas agora, por que derrubaste nossos muros? Todos que passam roubam nossos frutos. Os javalis da floresta devoram a videira. Animais selvagens se alimentam dela. Isso tudo são colocado de forma figurativa. A videira aqui está falando de Israel. Esses animais aqui estão falando de outras nações que estavam devorando Israel, que estavam acabando com a videira criada por Deus. Amém, irmãos? Ó Deus, versículo 14. Ó Deus dos exércitos, suplicamos que voltes. Olha dos céus e vê a nossa aflição. Cuida desta videira que tu mesmo plantaste, o filho que criaste para ti. Somos cortados e queimados por nossos inimigos, que eles pereçam ao ver a repreensão em tua face. Fortalece aquele a quem amas, o filho que criaste para ti. Então jamais, olha aqui, jamais te abandonaremos. Então isso só estava acontecendo com o povo de Israel, porque eles haviam abandonado o seu Deus. E quantas vezes eles abandonaram o seu Deus e Deus o perdoava. E eles se levantavam e daqui a pouco se perdiam de novo, abandonando o seu Deus para adorar outros deuses. Amém, irmãos? Então, essas coisas só aconteceram porque eles desobedeceram ao Senhor e abandonaram o Senhor. E ele fala, restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós. Só então seremos salvos. Eu quero ver mais um texto. Vamos comigo para frente aqui. Isaías 5. Isaías 5. Fala sobre um cântico do vinhedo do Senhor, que é Israel. Amém, irmãos? O cântico das videiras de Deus, ou da videira de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 1. Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de prensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Eu não sei o que você faria com essa videira. Se você plantasse uma videira no quintal da sua casa e cuidasse dela, tirasse as pedras da terra, adubasse tudo aquilo ali e cuidasse dela, regasse todos os dias, fizesse todo o procedimento que tem que fazer. Amém, irmãos? E na sua frutificação, você lá com expectativa, meu Deus, vou comer uma uva doce, vou poder prensá-la e fazer sucos maravilhosos. E quando você pega o primeiro cacho e come, essa uva é azeda.
azeda. Azeda e azeda. Será que você arrancaria essa videira e pensasse, meu Deus, se essa uva está ruim, não tem mais o que fazer. Vou esperar de novo para ver se vem uma uva doce? Será que vem? Será que não vem? Ou eu estou perdendo meu tempo? Eu sei que Israel foi plantado por Deus e no coração de Deus ele fez tudo para que Israel desse uvas doces. Mas Israel deu uvas azedas. E estamos falando sobre um ano de frutificação. Amém, irmãos? E o fruto que iremos dar será proveniente da terra em que estamos plantados. Ou da árvore que estamos ligados. Daqui a pouco iremos falar mais sobre isso. Mas aqui o texto continua. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá. Versículo 3 eu estou lendo. Julguem entre mim e meu vinhedo. Isso é Deus falando. Julguem entre mim e Israel. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo, que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo, o que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens, para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Por que eu estou trazendo você para todo esse contexto? Para que quando chegarmos aonde de fato eu quero chegar com você essa noite, você compreenda tudo que será dito. Eu quero ler a última passagem referente a Israel, que está lá em Jeremias. É só você passar mais um pouquinho depois de Isaías. Vamos chegar lá em Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 14. E aqui, a partir do versículo 14, é colocado o resultado do pecado de Israel. Jeremias, que fica logo após Isaías, capítulo 2, versículo 14. Por que Israel se tornou escravo? Por que foi levado como despojo? Leões rugiram contra ele e a terra foi destruída. As cidades estão arruinadas e ninguém mais vive nelas. Egípcios vindos de Memfis e de Táfnis destruíram o orgulho de Israel. E você mesmo é responsável por isso, pois abandonou o Senhor seu Deus, embora ele o guiasse pelo caminho. Que lucro você teve com seus tratos com o Egito e seus acordos com a Assíria? De que lhe adiantam as águas do Nilo ou as águas do Eufrates? Sua maldade trará seu próprio castigo. Será envergonhado por ter se afastado de mim e verá como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus, e não o temer. Eu, o soberano Senhor dos exércitos, falei. Há muito tempo quebrei o jugo que o oprimia e despedacei as correntes de sua escravidão. Ainda assim, você disse, jamais o servirei. No alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante, você se prostituiu ao se curvar para ídolos. Contudo, olha o versículo 21, contudo, eu o plantei como videira de origem pura, da melhor qualidade. Como você se transformou em videira silvestre e degenerada, pois mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa, eu, o Senhor soberano, falei. Versículo 23, você diz, não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal.
Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Você é como uma fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai correndo até eles. Quando parará de correr? Isso era Deus falando com Israel. Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. Irmãos, eu não vou continuar essa leitura, mas eu queria demais que você terminasse de ler todo o capítulo 2 de Jeremias. Amém, irmãos? A forma que Deus lidar com Israel é como Israel fosse uma prostituta que estava se vendendo para outros deuses. Nós sabemos, irmãos, que Deus leva isso a sério, porque a igreja do Senhor é chamada de noiva. Amém, irmãos? Nós somos a noiva de Cristo. Irá ter até o casamento, com bodas. E toda vez que eu deixo a palavra e toda vez que eu viro as costas para Deus, alguma outra coisa vai se tornar o meu Deus. Alguma outra coisa será o meu Senhor. Amém, irmãos? E o povo de Israel estava exatamente assim. E voltando para o profeta Isaías 43, nós vemos o profeta falando sobre coisas novas que estava para acontecer e que eles deviam se esquecer das coisas antigas. Mesmo que Deus tenha operado muitos milagres, muitas coisas boas tivessem sido feitas pelo povo de Israel. Deus falou, esqueça tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Mas aqui está Israel sendo apresentado como uma videira criada por Deus. Amém, irmãos? Que era para produzir uvas doces, mas produziu uvas azedas. Eu acredito que agora nós vamos começar a entrar na segunda e última parte dessa mensagem. Porque, querido, da mesma forma que Deus tinha expectativa que o povo de Israel frutificasse, Deus tem expectativa maior ainda em que eu e você frutifique. Um ano de frutificação e avanço. Irmãos, não pense você que é só nas suas finanças. Porque tem pessoas, poxa, isso aí dá uma boa frase, né, no meu Instagram. Dá para fazer um bom banner. Ano de 2025. Um ano de frutificação e avanço. Deixa eu te falar, irmãos. Será em todas as áreas, sim. Mas não queira limitar Deus em apenas na questão de material. Existe um fruto que você e eu temos toda a seiva necessária e todo o cuidado necessário para podermos dar esse fruto. As nações precisam desses frutos para se alimentar. Amém, irmãos? Você e eu estamos no coração de Deus, como o Israel estava na antiga aliança. Um povo, uma igreja que irá representar o reino de Deus sobre a terra. E essa frutificação, irmãos, tem que ser dada por mim e por você. Ah, pastor, será? Porque assim, o povo de Israel, que Deus apareceu como numa sarça ardente, abriu o mar vermelho, fez um monte de milagre lá. Eles não conseguiram. Que dirá eu? Que nem uma bola de fogo eu nunca vi na minha vida. Que dirá eu? Que nunca passei pelo meio do mar, em terra seca.
Nunca vivi algo assim. Oh, meu Deus, que coisa poderosa, sobrenatural. Então, eu acho que se Israel não conseguiu, é impossível conseguir. Isso é mentira do diabo. Você vai ver por que você vai frutificar. Você pode estar pensando também, pastor, na situação em que eu estou, eu não consigo me ver frutificando. Em que área? Eu poderia perguntar. Alguns poderiam dizer, em determinada área específica, eu não consigo ver frutificação ali. Outros podem até dizer, em todas as áreas, pastor. Eu estou num deserto. Glória a Deus, que Deus vai fazer brotar rios no deserto. Caminho no ermo. Amém, irmãos? E nós, pensando sobre essas coisas, podemos ter uma ideia errada sobre a proposta de Deus para a nossa vida esse ano. Um ano de muita frutificação e avanço. Pastor, você não sabe onde eu me meti. Não tem como dar fruto. Eu posso até me ajeitar para ano que vem, 2026, eu poder frutificar em alguma coisa. Mas isso tudo é mentira do diabo. Porque você não vai frutificar em você mesmo. Coisa nova será feita, foi o que o profeta Isaías falou no capítulo 43. Quando você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, vou ter que ir aqui. Aquele que está em Cristo, logo todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Você não é Israel de Deus. Tem pessoas que querem acreditar que são Israel de Deus. A Bíblia não chama você de Israel de Deus, por mais que tenha alguns textos que possa parecer que a Bíblia está querendo dizer isso. Não tem como. Israel é só um. Você é igreja de Cristo. É uma coisa muito distinta, separada de Israel de Deus. Não, porque eu sou Israel de Deus. Se você é Israel de Deus, isso ainda não aconteceu com você. Agora, se você é igreja de Cristo, a noiva de Cristo, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Israel não está em Cristo, Israel ainda está em Moisés e na lei. Amém, irmãos? Diga, eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação. Eu fui criado de novo. Não sou uma videira ruim. Até porque nem videira você é chamado. Amém, irmãos? Você nem é chamado de videira. Eu quero ir contigo lá para João. Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Não solta ainda o versículo. Lembra, pensa comigo aqui. Quando Jesus se manifestou, todas as coisas que estavam sendo vividas na época em que Jesus se manifestou como o Cristo, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo aquele povo estava pensando ainda como Israel de Deus. Todo aquele povo se via ainda como uma videira que produzia uvas azedas. Todo aquele povo ainda estava como uma mulher que se vendeu a outro homem. Eles ainda estavam enrolados com vários deuses, em desobediência.
E agora eles conseguem chegar no ápice da sua desobediência, não recebendo Jesus como enviado de Deus. Então, dentro desse contexto, eles sabiam que eram videira de Deus. Eles tinham salmos falando sobre isso. Ele tinha profecias falando sobre isso. Lemos tudo isso para que você entendesse o que eu vou falar agora. Eles tinham canções que falavam sobre a videira, Israel como videira. Eles a vida toda ouviram falar sobre eles como uma videira de Deus. Agora, chega Jesus, em João 15, versículo 1, dizendo: eu sou a videira verdadeira. Não importa como vocês foram ensinados, não importa como vocês viveram até hoje, não importa se vocês não conseguiam dar uvas doces, não importa que vocês não conseguiam frutificar e nada acontecia, ficavam rodando em círculo várias vezes. Não importa. O que importa agora é que o profeta Isaías profetizou a meu respeito, lá em Isaías, capítulo 43, esqueçam tudo que vocês já viveram, porque estou para fazer coisa nova. Essa coisa nova sou eu mesmo. A videira não é mais vocês. A videira verdadeira sou eu. E o meu pai é o lavrador. Aí ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Você pode não estar entendendo como um israelita ouvindo isso estava entendendo, mas eles começaram a entender, irmão. Eles negaram Jesus conscientes de toda a palavra, porque Jesus cumpriu tudo que a lei dizia a respeito dele. Não tinha, era muita coisa para dar certo. Ou eu poderia dizer, era muita coisa para dar errado o que deu certo. Mas deu certo. Ele cumpriu tudo. Não tinha como negar que não era ele. Eles até sabiam que Jesus havia ressuscitado no terceiro dia. Mas pegaram os soldados, deram dinheiro para eles mentirem. Dizendo, não diga que ele morreu, não diga que os discípulos vieram e roubaram o seu corpo. Eles erraram, irmãos, conscientes do que estavam fazendo. Eles estavam entendendo. Olha, vocês não conseguiram frutificar como deveriam. Porque vocês mesmos, em vocês mesmos, eram a videira. Mas agora, a videira verdadeira sou eu. E vocês não são mais videira. Vocês podem fazer parte de mim, se tornando um ramo meu. E ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Aí as pessoas pensam, está vendo aí? Do que Jesus está falando? De crente? Não. Pessoas que já estão em Cristo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está em Cristo, você tem que frutificar. Se você de fato está em Cristo, sua vida tem que dar certo. Tem que ser frutificação na sua vida. Se você está de fato nele. E quem está nele aqui? Ah, pastor, então por que eu não estou vivendo isso? Por muitos motivos. Dentre eles, por exemplo, eu poderia citar engano do diabo, falta de conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Ignorância espiritual. Desobediência naquilo que já conhece. Amém, irmãos? Tudo isso pode ser um impedimento de você estar frutificando. Mas deixa eu te dizer, irmãos, não tem como a sua vida dar errada se você estiver em Cristo. Cristo, irmãos, é a resolução de toda a falta de frutificação. Nele nós podemos frutificar. E ele continua, todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei.
Ou seja, se já foram limpos, estão sim em condições de frutificar ainda mais. Mas sabia que a mentalidade de deserto, a mentalidade de escravo, que estávamos falando no último culto do ano passado, está roubando muita gente? E você pode estar aqui, ouvindo essa palavra, e ainda está com a mentalidade, não, mas capaz, será que... Não, meu Deus, olha a minha vida. Que tal, irmãos, você mudar a sua perspectiva? E dizer, é verdade, olha a minha vida. Olha em quem eu estou. Estou em Cristo, a videira verdadeira. Onde Deus é o agricultor, é o que vai cuidar dessa videira. Ele que vai me limpar. E Jesus falou, e vocês já estão limpos pela palavra que têm ouvido? Amém, irmãos? A palavra está nos limpando. Para quê, irmão? Para frutificarmos cada vez mais. O texto continua falando, permaneçam em mim, versículo 4. E eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Agora, tem pessoas que interpretam errado esse texto. Eles pensam que aqueles que não estão dando fruto são exatamente aqueles irmãos ou irmãs que estão dando trabalho na igreja. Né? Aqueles irmãos rebeldes que estão dando problema, dificuldade para a igreja. Não, irmão. Os que não estão dando fruto, não está nele. E se não está nele, não é dele. E se não é dele, ainda não tem vida eterna. Essa mensagem onde Jesus se apresenta como videira, ele não está falando, irmãos, apenas para a igreja. Ele está fazendo uma separação, uma distinção. Quem é que vai ser lançado no fogo, irmão? Os filhos de Deus vão ser lançados no fogo? Então não pode ser a gente que ele está falando. Se você está em Cristo, tu vai ser lançado no fogo, irmão? Para ser queimado? A Bíblia faz menção das nossas obras passarem pelo fogo, não nós. Amém, irmãos? Mas Jesus está sendo claro. Aqueles que não estão em mim não podem dar fruto, porque só vão poder dar fruto estando em mim. Se não está dando fruto, não está em mim. E se não está dando fruto, é por não estar em mim, vai ser jogado fora, não presta para nada, vai para o inferno. Ele não está falando daqueles que estão enxertados em Jesus, como um ramo. Diga, eu sou ramo da videira verdadeira. Diga, eu não vou ser lançado no fogo. Você fica feliz por isso, não, irmão? Tem pessoas que podem pensar, meu Deus, escapei por pouco agora. Eita. Agora é mesmo que eu vou me agarrar com Jesus. Se agarre com Ele. Amém, irmãos? Eu quero ler mais um texto com você. Está lá em Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas 8, 15. A Bíblia diz assim, Lucas 8, versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência ou perseverança produzem uma grande colheita ou produzem fruto. Amém, irmãos? Aqui é a parábola do semeador. Jesus ele fala em parábolas e fala sobre 4 tipos de terra.
Amém? Ele diz que o semeador saiu a semear, se referindo a ele mesmo, como o semeador. E diz que o semeador lança as sementes, e as sementes está falando da palavra. Amém, irmãos? Sementes estão sendo lançadas agora para cada um de nós. A terra que as sementes caem é a forma com que o que ouve a recebe. Amém, irmãos? A terra é a forma que eu e você recebemos a palavra. E ele diz que nessas 4 terras, apenas uma pode frutificar. E eu vou ler de novo o versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que com o coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência ou perseverança produzem uma grande colheita ou produzem muitos frutos. Irmãos, a palavra caiu no seu coração. E você ter recebido a palavra inicialmente, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador, e confessando Ele como Senhor da sua vida, você é uma terra fértil. Sem contar o que Jesus falou, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, aqueles que receberam a palavra no coração, receberam e obedeceram a palavra. Está falando de nós que estamos em Cristo. A Bíblia chama esse de terra fértil. Deixa eu dizer para você uma coisa, você é uma terra fértil. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala terra fértil. Diga para o outro lado, e aí terra fértil? Ah, pastor, eu estou sem graça, eu não sei se eu estou terra fértil não. Mas o que determina se tu é terra fértil não é o que tu pensa, criatura. É o que a Bíblia diz. O que determina se tu vai frutificar, aí sim tem muito a ver com o que você pensa. Amém. Mas você é terra fértil não é porque tu é bom. Você é frutífero não é porque tu é o cara. Você só é terra fértil porque está recebendo a palavra. E só se torna o cara em Cristo Jesus porque está dando fruto, porque está ligado na videira. Tudo continua sendo para a honra e glória de Deus. Volta comigo lá em Isaías 53. Lemos o 43, vamos ler o 53. Isaías 53. Isaías 53, versículo 1, diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Voltando a dizer, o profeta Isaías estava sendo usado por Deus para falar de coisas futuras, relacionadas a Cristo. Amém, irmãos? Ele estava profetizando de coisas de um tempo que não era aquele. E ele diz no versículo 2, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. O profeta Isaías estava falando de Jesus que haveria de vir. Não seria recebido, como não foi. Viraram as costas para ele, como aconteceu. E até hoje ainda há pessoas que não o veem como um enviado de Deus e estão de costas para ele. Como eu fico de costas para Deus? Rejeitando Jesus. Amém, irmãos? De fato, sua vida não tem como atingir a plenitude de uma frutificação. Você não vai ter como atingir o teu potencial máximo se estiver fora dele, de Cristo.
Amém, irmãos? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que pelas feridas feitas nele nós fomos sarados. Mesmo assim, ele nos amou, crendo que em algum momento tudo aquilo que Deus havia planejado para o homem iria fazer sentido. E fez sentido para mim e para você. Mas o capítulo 53 vem antes do 54. Olha que coisa boa. Tem o 54 também. E no 54, ainda falando sobre o povo que rejeitou, mas depois que receber o que está para acontecer, a glória futura daqueles que vão receber Jesus, porque Jesus ainda não havia vindo, era apenas uma profecia. E ele diz no versículo 2, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo. Isso está falando de aumento? Amém, irmão? Ninguém constrói mais um cômodo diminuindo, só aumentando. Ninguém amplia se não estiver frutificando. Para que ampliar se não há frutificação? Para que construir mais um cômodo se não estamos avançando? E ele diz, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. Ai, meu Deus do céu. Deus está dizendo, irmão. Deus está falando que quando você está debaixo de uma palavra, não economize nela. Amém, irmãos? Se você está debaixo de uma direção de Deus, não economize. Você pode investir sem medo, se Deus está falando, irmão. E aí ele continua, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha de sua juventude, nem da tristeza da viuvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é o seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. Amém, irmãos? E ele continua, pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Isso eram profecias de coisas que haveriam de acontecer. Mas deixa eu te dizer, em Cristo já aconteceu. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 já se cumpriu. No ímpeto de fúria escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé, que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio, agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colunas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém, irmãos? Ou seja, você pode ler as profecias de Isaías com a lente de Cristo. E você vai entender que muitas das coisas que foram faladas já se cumpriram nele. Amém, irmãos? Deixa eu ver mais um texto aqui, para a gente começar a encerrar. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos 6, 4, diz assim, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. O batismo aqui está falando do novo nascimento. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador,
eu sou batizado no corpo de Cristo. Lembra que Jesus é a videira, de forma figurativa, a palavra falou? E nós somos os ramos. Amém, irmãos? Existe uma outra forma figurativa também que fala sobre Jesus e a igreja, colocando Jesus como o corpo, como cabeça, aliás, Jesus como cabeça, e nós como corpo, membros do corpo. Amém, irmãos? Quando o apóstolo Paulo fala, pois pelo batismo, ou pelo novo nascimento, receber Jesus, morremos e fomos sepultados com Cristo, porque espiritualmente foi isso que aconteceu quando você aceitou Jesus. Amém? Jesus não morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Aceitar a Jesus, irmãos, é o seu velho homem morrer e você se tornar uma nova criatura. Ressuscitar com Cristo pelo batismo, pelo novo nascimento, nós não estamos mais mortos em delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. E ele diz, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, com novos frutos, uvas doces. Versículo 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva, o presente, o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deixa eu ler mais uma passagem aqui. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Pastor, será que eu vou frutificar? Só se não quiser. Só se não quiser. 1 João, capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem está ligado na videira, vai dar fruto. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem não está na videira, não tem como dar fruto. Conclusão: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Você não precisa fazer força para dar fruto. Você só precisa abraçar essa verdade em fé no seu coração e começar a frutificar. Ou você já passou do lado de um pé de manga e estava lá você ouvindo um barulho, e você olhar, não vê ninguém, e o som vindo do alto, você olha para o alto, está lá na copa do pé de manga, a árvore, fazendo caras e boca. O que você está fazendo aí? Não, estou botando força para sair uma manga. O pé de manga não bota força para sair uma manga? Ele dá fruto segundo a sua espécie. Amém? Segundo a sua natureza. Deixa eu te dizer, irmão, você não tem mais a natureza do pecado para dar uva azeda. E nem tem mais a natureza do pecado para ficar com essa cara azeda também não. Você tem a natureza de Deus, irmãos, habitando dentro de você, para dar frutas doces. E ter um semblante formoso. Porque a alegria do Senhor aformoseia até o rosto. Tem muita gente feia, não é porque é feia. É porque não crê na palavra. Se cresce, ficar mais bonito. E ele diz, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Irmão, se você tem a vida eterna, tu acha que não pode frutificar? Se o ápice de tudo isso é receber a vida eterna, é ser recriado em Cristo Jesus, dá fruto, irmãos, é consequência.
Por isso que eu declaro sobre a sua vida, esse ano você vai frutificar, irmão, em tudo que você realizar. Você vai frutificar no seu chamado, você vai frutificar na sua família, você vai frutificar nos relacionamentos, na sua empresa, nos seus negócios, por onde você for na sua igreja, você vai frutificar. Não é porque o pastor está dizendo, é porque você está em Cristo. Estamos nele. E eu quero ler o último texto, lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Tem pessoas que pensam assim: ah, não, o povo de Israel é o povo de Deus. Deus o separou para isso, mas eles fracassaram. Ô, glória! Deus separou o povo de Israel para isso, mas eles não conseguiram. Amém, irmãos? Eles fracassaram. E as pessoas têm pensado: ah, não, eu não sou povo de... Meu amigo, você é mais do que isso. Você não é apenas um povo separado. Você faz parte dele mesmo. Você está em Cristo, irmão. Você tem que sair daqui com essa consciência. Você está em Cristo. Tudo que você precisa está disponível nele. Toda a seiva que você precisa vai ser tirada dele. Tudo que você precisa já está pronto para você. E aqui não tem como esse texto ser para o Israel, para o povo de Israel. Se você tiver uma Bíblia de estudo ou pesquisar em qualquer lugar, no Google que seja, e procurar saber para quem foi escrito as cartas de Pedro, você vai ver que não foi para o povo de Israel. As cartas foram escritas para as igrejas. Amém, irmãos? Ou para a igreja espalhada pelo mundo. Então, isso que nós vamos ver aqui agora está falando de você e de mim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Chamavam a gente até de imundo. Sabia? Quem não era judeu era chamado de imundo, de indigno. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Esse sou eu e você. O que tu vai fazer com essa palavra, irmãos? Vai ficar na minha oração. Você vai frutificar nela. Minha oração é para que você dê frutos nesse ano. Tudo aquilo que Deus chamou você para fazer, acontecendo na sua vida. Todo fruto que é para você dar, você vai fazer isso acontecer na força do Senhor. Eu queria chamar o Ministério de Música rapidamente aqui. Meu Salvador, serei pra sempre teu, libertador. Todos os nossos dias são pra Ele. Meu Salvador, serei pra sempre teu, libertador. Serei meu Salvador, aleluia.
descansar.